Boa tarde a você, amigo ouvinte do nosso Papo de Futebol. Boa tarde a você que nos acompanha nos 100 caixas acústicos espalhados no centro da cidade. Você também que tira seu tempinho para nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube, o Papo de Futebol. Hoje, quinta-feira, a gente está aqui com Hermínio Neto, o preparador físico do Veracruz, para falar um pouquinho sobre a preparação do Galo, do Moés, visando essa Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Osman, infelizmente, hoje não pôde estar com a gente, mas a gente vai bater aqui um papo com o Hermínio para falar um pouquinho sobre o Veracruz, sobre as raivas que o professor Lula faz lá aos jogadores e também sobre toda essa expectativa da Série A2 da estreia no sábado contra o Torres. Hermínio, boa tarde, e eu queria que você já falasse um pouquinho para o pessoal sua trajetória, né? Como foi, deu essa vontade de trabalhar com o futebol e como está essa expectativa do Veracruz. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos telespectadores que estão acompanhando pelo YouTube. Então, minha trajetória começou no próprio Veracruz, 2014. Ah, então é criada a base, né? Exatamente. Comecei justamente com o professor Luiz Carlos, né? Nosso Lula. Quem pesquisar aí, como diz Lula, tá lá a foto, né? A foto do campeão que saiu estampada no jornal. Tava eu saltando nos ombros de Lula, né? E aí, o Veracruz com uma campanha impecável, campeão da Série A2. Então, ali começou minha trajetória. Depois eu fui para a base do Vitória, fiquei lá em 2015, trabalhei na base. Depois eu voltei para o Galo, novamente, 2016, 17, 18. Tive uma saída para o Centro Limoeirense em 2019. 2020 fui para o Ipiranga, lá em Santa Cruz, Capibaribe. Depois Cabense, com o professor Roberto Neves. E agora eu estou retornando ao Veracruz para esse trabalho na Série A2. É umas passagens, bastante passagem aqui pelo futebol de Pernambuco. O Hermínio deve ter muita história para contar, né, desse futebol. Quantos acessos já, Hermínio? O Lula bate no peito que é o campeão do acesso, né? Ele é o campeão do acesso. Tem acesso com o Veracruz, com o Vitória, com outras equipes, né? Eu tive esse acesso, né, em 2014 e briguei por acesso em outras campanhas, né? Inclusive lá no Ipiranga também. A equipe conseguiu chegar longe, né? Mas, assim, acesso mesmo só tive com o Lula, né? Pradinha tá aí de novo. Vai tentar buscar de novo, né? Exatamente, né? Então, o único tetracampeão dessa competição, né? Exato. Mas, como você sabe, né? Uma competição nova, né? É um novo formato. Modelo, novas equipes, né? Como a gente pode ver. Então, vai ser importante tanto para mim quanto para o professor Luiz Carlos, né? Para ter um acesso aí com esse novo modelo, né? É isso aí. Ô, Hermínio, o que a gente já fez perguntas anteriores também pro pessoal que vai chegando. O Luiz Carlos não, que o Luiz Carlos, pra quem for olhar aqui pelo nosso canal do YouTube, teve um tempo que toda semana ele tava aqui falando de futebol. Sócio do programa. Sócio do programa. Quer nem pisar aqui mais sem eu receber o cachê dele. Mas eu queria saber do Hermínio, o que te levou, Hermínio, a trabalhar com futebol? Porque, como a gente tava falando em bastidor, tem muita gente que já vem da vida futebolística, né, como um jogador, e depois decide passar a ser um preparador de goleiros, até um técnico. Que levou o Hermínio? O Hermínio gostava muito de futebol ou foi oportunidade do destino? Se você buscar aí na minha família, né? Uma família que tradicional aqui, né? Em Vitória, por ter essa questão do futebol na veia, né? Então, meu avô, Mané Peixe, que é aqui dono da sorveteria Peixe, né? O estabelecimento mais antigo da cidade. Só perdia para a Aliança de Ouro, que fechou. Então, o estabelecimento da família é o mais antigo. E hoje está no comando do meu pai, né? Então, se for pesquisar aí, vai saber o Hermínio Raiz, né? De onde ele veio, tá? Então, era sempre um estabelecimento que passava futebol. Aquela época, antigamente, né? Não tinha essa questão de todo mundo ter o acesso à tela. Então, eu fui criado ali, dentro da lanchonete do meu avô, sempre vendo jogos, e acabei me apaixonando pela modalidade. Fiz primeiro o curso de letras, virei professor, e depois eu fazer o que eu amava, que era tentar educação física e ver futebol. E aí, em 2014, surgiu a oportunidade com o sobrinho de Fernando, que era um colega meu de sala. Ele ia assumir a preparação física do Veracruz, fez: Hermínio, vem comigo. E aí foi que eu fui. E depois Bruno acabou se tornando policial, largou, como a gente diz na gíria do futebol, e eu dei continuidade na preparação física, sempre me aperfeiçoando mais. Aí fiz um mestrado na área do desempenho esportivo, sempre focando aí a questão do futebol. Minha dissertação de mestrado foi focada no futebol, também fiz coleta lá no Vitória, nos dois clubes daqui, Vitória e Veracruz, na época na base, para ser o professor Xande, né, que era o professor da base na época, que abriu as portas para eu dar continuidade ao meu conhecimento, né, agregando esse conhecimento e dando continuidade à minha carreira, né.
É isso aí. E, Hermínio, como a gente tá falando em off, é fácil ser preparador físico? E quando vai almejar, maior? Quando é que vem o técnico? Então, Lula, eu cheguei aqui, a galera queria te derrubar. Quando é que vira treinador? Quando é que vira É, treinador? Ah, va- começou lá. vale lembrar que o professor Lula tá aqui. Se ele for ver esse programa, ele vai lembrar que tinha antigamente uma pessoa que ficava aqui comigo. E eu apresentava o programa. E ele disse que eu tinha derrubado o Rômulo quando apresentava o programa. Agora eu tô querendo derrubar Lula. Já tô É. querendo saber do Hermínio quando é que vai ser o técnico e aposentar o Lula aí. Então, pretensão como treinador, acho que hoje eu não tenho, né? Então, estou bem consolidado aí na preparação física. Mas, assim, a gente já foi treinador de base, né? Eu tive a oportunidade de ser treinador da base do Veracruz em 2017. Gostei muito, confesso que gosto muito, porque eu gosto muito da área de treinamento. Tá entendendo? Então, tá pensando no treino, tá pensando na semana, tá pensando tudo, todo esse planejamento para a competição e ver tudo que foi planejado sendo botado em prática no jogo, para mim é maravilhoso. Então, é uma coisa que a gente diz que não vai fazer nunca, né? Porque a gente ama treinamento, então virar treinador pode até ser consequência. Mas hoje eu estou focado na preparação física. Estou junto com o professor Lula, não vou derrubá-lo. Pode ficar tranquilo, né? Então, é isso. Hoje focado na preparação física, mas quem sabe futuro podemos virar um treinador de base e dar continuidade, né? O futuro só Deus sabe, né, Hermínio? É, E já falando por essa parte, tanto da preparação como essa sua passagem por técnico de sub-20, o Hermínio não vem de uma carreira futebolística. E querendo ou não, a gente sabe que o mundo do futebol, às vezes, é um mundo malandro. E que a pessoa do futebol que não tem essa passagem futebolística, às vezes é tratada diferente. O Hermínio sente isso do futebol, e se sim, qual é a convivência, né? Como é que o Hermínio lida com esse tipo de coisa. cara, então, para você entrar no mercado, o futebol em si é muito fechado, né? É a bolha que tudo é muito diferente. Então, eu sou do tipo que estudei, aí fiz graduação, pós, mestrado, e você vai almejando. Futebol não é assim, futebol não tem escada. O mundo acadêmico não funciona É, muitas vezes no futebol, né? exatamente. Então, hoje você está aqui, eu sempre dou o exemplo do Gilberto, que estava no Veracruz, né? Tava para ser dispensado do Santa e foi bater internacional, rodou o mundo todo. Então não tem escada. Então não tem Exato. essa questão de você estuda, se prepara, tem que ter gente para abrir portas e é difícil, tá entendendo? Então, para abrir portas, quem abriu a porta para mim foi Fernando. E graças a Deus eu estou conseguindo dar continuidade. Agora eu vou falar para você que não é fácil porque a gente não tem tanto contato com as pessoas que gerem o futebol, com as pessoas que estão ali dando as cartas no futebol. A gente realmente não tem tanto contato. Mas assim, quando a gente está em campo, quando a gente está trabalhando, a relação não tem muita diferença, porque é pessoas e a relação com pessoas é normal, tá entendendo? Então, tipo, não tem, quando a gente tá lá no jogo, não tem esse que estudou, treinador que jogou. Então, treinador, treinador, preparador, preparador. Então, meio que essa relação no dia a dia é de boa. Agora, eu vou dizer a você, pra gente que é de fora do futebol, a gente não sabe como funciona. Futebol tem muitos milindres, muitas nuances que a gente que é de fora não sabe tanto. A gente que vem da área acadêmica, a gente tem que tentar furar essa bolha e vou dizer a você que é difícil, mas é gratificante. Trabalhar com futebol, para mim, é muito gratificante. Dar o treino, tá no campo, sentir, sei lá, o cheiro da grama e ver o que você trabalhou, dar resultado, para mim não tem pagamento maior do que esse. É o que dizem, né? Quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Muitas vezes não é verdade, porque trabalha de todo jeito. Dá trabalho. Mas tem aquele Dá até mais trabalho. mas tem aquele certo momentinho de prazer da coisa. Satisfação. Aproveitando mais uma vez que o Luiz Carlos não veio, alfinetando ele aqui. O Luiz Carlos, quando vinha, ele falava muito do tempo que ele era auxiliar do Maurício Simões. Sim, sim. Que tinha esse espaço de fala, que o Maurício Simões ouvia muito ele. Eu quero saber o Luiz Carlos como técnico. Ele ouve muito a comissão técnica? Pode falar a verdade. Vou aqui, Cara, eu vou descontar, vou abrir aqui o livro. abre o jogo aí. Em 2014, eu era praticamente um estagiário, né? Chegando Tava agora, né, no chegando, futebol. menino novo. E eu lembro de um jogo lá no Carneirão que Lula desceu assim, juntou eu e Bruno, que também era outro menino. E mais menino que eu, Bruno é 4 anos mais novo que eu. Então a gente, tudo menino, desceu seu carro também. Ele juntou os quatro assim e fez: olha, nosso ataque tá jogando nada. Tem ali, tem Rafinha, tem Cezinha e eu não lembro quem era o outro atacante. Eu vou ali gritar com eles. Vocês vão ficar aqui, vão escolher um nome. O que disser, eu vou tirar.
E pronto. Então o Lula é um cara que ele é muito aberto, é um cara muito pra cima, é um cara que é muito bom de trabalhar, porque o ambiente, pronto, se tiver um ambiente baixo astral, leva Lula, e com certeza o ambiente vai subir, não tem como estar triste junto de Lula, não tem como tá zangado, né? Ele me chama de zangado, né? Então, ele me chama... Ele é muito bom para apelido, né? Exatamente, por ele me chamar de zangado, justamente isso. Então, só de falar de Lula que tô rindo aqui, porque o dia a dia com ele é muito bom, e assim, é um cara que escuta, tá entendendo? Óbvio que a decisão é sempre dele, ele que tá à Exato. frente desse barco, né? Se cair, ele vai cair sozinho, eu vou continuar, já deixei isso bem claro para ele. Então, é isso. Mas é um cara que escuta, é um cara que tá trabalhando junto ali. Eu, Anderson, o Beto Coelho, Júnior, preparador de goleiro. Então, ele tenta abraçar todo mundo, né? E óbvio que ele jogou e ele que entende do riscado, né? Ele já tá há muito tempo nisso e é ele que faz essa questão de tomar a decisão final, mas ele sempre escuta a gente e trabalhar com Lula é sensacional. Desde aquela época e hoje também. É um cara 100% que você tá trabalhando o tempo todo e gosta de estar fazendo a coisa com E ele. é um cara com muitas passagens, né? Ele vem aqui sempre fala muito, tem passagem pelas 4 divisões nacional. Eu acho Então, que é conversa, que eu não vejo foto não. Eu procuro foto, eu não vejo uma foto de Lula. Mas ele conta, né? A gente ele conta, a gente acredita. acredita, A né? gente acredita. Agora que ele é o patrão mesmo Ah, lá, não então não tem tem. como discordar do Ah, mas treinador. pode ir lá na Paraíba, né? Ele fala 13, não sei o quê. Pode procurar foto. Procura Lula nas fotos, vê se tu acha. Hermínio, aproveitando para falar do jogo e da comissão técnica, a gente estava falando aqui em off, o Veracruz atualmente ele treina no CT do Retrô e a comissão técnica é daqui da cidade. Eu queria saber se vocês sentem essa dificuldade em se locomover para o Retrô e se a torcida também pega no pé de vocês em algum momento pelo time não treinar aqui, que acontece nos dois times da cidade. Mas a gente perguntou pro treinador do Vitória, o Adriano, se ele sente essa pressão de estar treinando fora da torcida e de estar jogando fora também. E eu queria saber do Hermínio se tem essa pressão de vocês tanto estar treinando fora como também estar jogando fora. Adriano respondeu o quê? Só para filar a resposta. Adriano respondeu que não, mas eu acho que era mentira. Então, cara, vamos falar do Veracruz. Veracruz é um time do bairro do Maués. Exato, o Galo do Moés, né? Galo do Maués. Então é aquela coisa. Eu moro no Maués hoje, tá entendendo? Eu sou da comunidade do Maués. E a gente encontra, por exemplo, hoje mesmo eu encontrei o torcedor icônico, que é Tobias, né? E ele perguntou, e aí, sábado? Então, justamente isso, a gente se encontra, a gente comenta, a gente fala, mas assim, sentir a pressão não, até porque a gente sai daqui para lá, tá entendendo? Para fazer o treinamento. E lá, estrutura sensacional, não tem que Exato, falar primeiro da estrutura mundo. do Retrô. A gente não teria esse aporte de tecnologia, esse aporte de materiais, esse aporte de campos. Então, se chover, fazer sol, nevar, vai ter o campo para a gente treinar. E é muita coisa que não acontecia aqui quando a gente trabalhava aqui. Então, a gente tem toda essa estrutura e tem que fazer uso disso mesmo. Então, não tem pressão, a gente acaba não levando. Tem a dificuldade de chegar? Tem, mas assim, como o grupo, a maioria é do Recife, então acaba que reflete mais a gente da comissão e meio que pra gente, a gente consegue tirar isso de letra, porque... Facilita para os jogadores, já que eles estão todos de lá, né? Exatamente. Então, o importante é não desgastar os jogadores, tá entendendo? E você sabe, questão de viagem, levar o ônibus nas costas não é muito legal. Então, Exato. você ir uma distância muito longa para treinar e voltar, acaba realmente refletindo até na sua recuperação no treinamento, até no seu desempenho no treinamento. Então, o fato da gente ir não tem tanta dificuldade, mas assim, a pressão mesmo em si não tem, tá entendendo? E assim, agora a gente sente saudade. A gente sente saudade do torcedor, quando a gente tava ali no Maués, essa questão mais íntima do torcedor, né? Porque a gente conhecia todo mundo se conhecia, a gente sente falta disso. E sente falta também do nosso torcedor estar mais presente, né? Nem todo mundo tem essa condição de ir até nós, principalmente nos jogos, mas assim, a gente não sente a pressão, mas sente saudade, sim, de ter o torcedor mais perto. Você acha que essa distância, Hermínio, distancia em si o jogador da torcida, a característica, ou vocês conseguem lidar bem como comissão técnica para criar essa identidade do clube Veracruz com o jogador, mesmo estando longe da torcida? Acho que agora você quer me derrubar. Então, realmente, para você saber o que é Veracruz estando longe, é difícil. Exato. A gente tem que implantar essa cultura. Então, por exemplo, eu sou um cara que viveu o clube
10 anos. Ele tem Sim. 10 anos de clube, tá entendendo? Vivendo o clube. A gente tem Fernando, que é a personificação do Veracruz, tá entendendo? E é isso, a gente tenta transplantar a cultura do time, tá entendendo? É um time que representa uma cidade, que representa uma comunidade desta cidade. Sim. Então isso é muito importante para a torcida. Agora, sendo bem sincero, eu acho que acaba distanciando sim, né? Porque essa cultura a gente tenta passar, mas uma coisa é você ver. Quando você, por exemplo, o Vitória tem uma coisa muito especial nele, que é o quê? Vitória. Tá Sim. É entendendo? o nome da É, cidade, né? exatamente. O Xangrande, tá entendendo? Então, leva o nome da cidade já é uma coisa muito importante. A gente leva o nome da nossa comunidade, né? O Veracruz, do Maués, o Galo do Maués, como você falou. Mas, assim, aí, como eu falei na outra resposta, a saudade que fica é essa, de você ter o torcedor mais junto, de ter essa identidade de clube mesmo, tá entendendo? Clube da cidade, clube do bairro. Mas, assim, os projetos que a gente vem acompanhando aí, que a prefeitura vai trazer, provavelmente a gente vai estar voltando em breve, se Deus quiser. Porque é uma coisa que eu sinto falta, eu sinto muita falta do Carneirão, era um espaço que eu me sentia bem e eu dizia que era a minha segunda casa, porque eu saí de casa e ia pro Carneirão. Muitas vezes eu vi jogo do Vitória, do Veracruz da base, final de semana, a gente sente saudade disso, de no final de semana tá jogando a base do Vitória. Ah, vamos lá assistir, vamos tomar um sacolé, ficar lá no, com sacolé. Do Bebel do jogo, Quick, exatamente. Sinto muita falta disso, tá entendendo? E eu tenho certeza que a torcida sente falta. E que os jogadores precisam disso para entender, né? Onde eles estão, que eles representam a cidade, que eles estão levando um nome ali. Independente se eles são de Recife ou Olinda, mas naquele momento eles são Veracruz. E é muito importante essa pergunta, não querendo derrubar, é claro, o Hermínio, mas assim, até pro torcedor do Veracruz, do Galo, saber que a comissão se importa e a comissão quer realmente passar essa característica pro torcedor, que o torcedor não tá sozinho. E mesmo estando distante, quem vive o Veracruz, como você mesmo falou, 10 anos de Vera, o Fernando, a própria personificação, o Beto, que já passou, o próprio Luiz Carlos, todo esse pessoal passa a característica Veracruz que a gente vê dentro de campo. Hermínio, falando mais sobre o campo, tanto vocês estão treinando no CT do Retrô, quanto tem muitos jogadores revelação do Sub-20 do Retrô. E se o Hermínio puder falar, ó, não nomes de algum, mas até posição, características, se vão valer a pena nesse campeonato, fica à vontade. Cara, então, hoje a gente conta com a base, né, do Retrô, a base campeã, mas tem jogadores também, porque a gente fez essa mescla de jogadores experientes com jogadores novos. O grupo em si é novo, tá entendendo? Sim. Por exemplo, eu tiro pelo zagueiro Michel. O zagueiro Michel é o zagueiro que foi do Retrô, disputou Série D. Você vê Michel em campo, você diz, pô, esse cara tem 30 anos. Eu me assustei quando o Michel falou pra mim que tinha 24, tá entendendo? Então é um cara muito experiente e tá casando com essa juventude. Óbvio, por exemplo, a gente tem os goleiros. David, que é um goleiro hoje que tem 18 anos, goleiro do Retrô. Na idade dele, eu não vejo em Pernambuco um goleiro como ele. A gente mesclou com a experiência da Gata. Da Gata é um goleiro que é rodado aqui, né? Sim, nome já conhecido aqui, Vitória. Exatamente, Liga Vitoriense, goleiro do Urubu, muito tempo. Tá rodando aqui no cenário vitoriense e é importante a gente fazer essa mescla. A gente tem ali, por exemplo, o Murilo, que foi destaque do Campeonato Sub-20, Erickson, que foi destaque, o próprio Lima, temos o Renilson, que é lateral esquerdo também, que rodou o Red Bull Bragantino. E é um menino novo, o grupo em si é novo, já tem Caio, que já tem 3 anos de Veracruz, que é novo, Romarinho, 2 anos de Veracruz, Mansur, chegou em 2019, mas ainda é um menino novo, tá entendendo? E é isso, é um grupo novo que tem esses nomes, por exemplo, tem o nome do Michel, tem o nome do Renato, que já foi artilheiro do campeonato da primeira divisão, então são pessoas que vão agregar. Tem o Meia Luan também, que já disputou Série D pelo profissional do Retrô. Então a gente tem esses nomes que tá fazendo essa mescla boa, mas se você olhar em si, o grupo do Veracruz é um grupo muito novo, tá entendendo? Com um grupo todo. E é isso. Mas é um elenco que passa bastante experiência, né? Principalmente por essas rodagens. Exatamente, assim. É um grupo testado, digamos assim. É um grupo novo, mas é um grupo testado, porque são atletas que tiveram destaque nas suas categorias. Então o Murilo, por exemplo, tem 18 anos. Foi destaque do Sub-20 pelo Retrô. Sim. Tá entendendo? Então, é um cara, como eu até falei, o caso do David, que é o goleiro, 18 anos. São pessoas, mas que jogaram, que foram campeões nas suas categorias, que já foram testados, que rodaram. Que fizeram por merecer, exatamente, né? Essa possível titularidade, ou então essa chance exatamente. E também tá com essa mescla, né? Que é importante. Sim.
Hermínio, Vitória e Veracruz. Um clássico viver. A gente sabe que, mesmo se fosse do modelo passado, a gente ainda vai falar sobre esse atual modelo da Série A2, mas mesmo se fosse do modelo passado, provavelmente se enfrentariam de novo, por ser da mesma região. Mas agora vão se enfrentar. Existe essa rivalidade interna entre comissão, essa ansiedade para disputar, ou todo time é importante porque só sobe um? Então, falar de clássico não tem como dizer que não sente. Então, eu tenho amigos lá no Vitória, até falei para você antes, João Pedro Pereira, que é o analista de desempenho. Sim. É um amigo meu que eu conheci através da internet, né? Porque ele fazia parte de um podcast, que hoje é o Grupo NE45. E aí ele foi rodar, a gente se trombou na faculdade, é um cara também que vem do meio acadêmico, né? E falar o quê? Luiz Carlos, pô. Já passou, já subiu dos dois. Conhece todo mundo do Vitória. Exato. Né? Eu mesmo conheço o irmão, o Johnny, né? Que trabalhei com o Johnny no Veracruz, o Johnny trabalha no Vitória. E é aquela coisa, tipo, a gente se conhece, não tem essa questão muito de rivalidade entre comissão, porque a gente é do meio e também tem amigos lá. E todo mundo representa a cidade, né? Exatamente, todo mundo representa a cidade. Mas assim, querendo ou não, ninguém quer perder, né? é um clássico, né? Então vai ser um grande jogo. A gente estima que será um grande jogo, porque ambas as equipes estão disputando uma vaga, né? Então, só por ser uma vaga, todo jogo vai ser da vida, todo jogo vai ser uma final, todo jogo é mata-mata, porque cada ponto vai ser importante nessa competição. Mas óbvio que ganhar um clássico tem um gostinho a mais, e você dá aquela superação para ganhar um clássico também, porque, querendo ou não, vão se encontrar apenas uma vez esse ano. São 3 pontinhos. E quem ganhar vai poder terminar o ano dizendo que venceu todos os clássicos Exato. do ano. E é óbvio que vai ter isso, né? A rivalidade, clássico é clássico, viver. A gente não tem aqueles clássicos de antigamente, aquela rivalidade toda, mas ainda hoje há sim, mas isso não passa pra gente da comissão. Mas clássico é clássico. É isso aí. Hermínio, aproveitando mais perguntas que eu utilizei da outra, passar para essa. Algum clube que o Hermínio, fora, é claro, o Veracruz, considera a briga muito forte pelo título? Clubes que o Veracruz, ou o Hermínio como Veracruz, gostaria de enfrentar e clubes que não gostaria? A gente sabe que vai ter que enfrentar todo mundo, né? Então, mas se pudesse não enfrentar algum... Então, já são 10 anos nessa competição, a competição mudou. Exato. Eu já tenho essa experiência, digamos assim, de ver Série A2. Eu fiquei muito feliz com o modelo, porque acabou separando equipes num patamar, digamos assim, acima na segunda divisão. A gente tinha muitos casos de ver jogo demorando a começar por falta de WO. estrutura, WO. Isso não é legal, porque a gente se prepara e mesmo que ganhe os pontos para um WO, a gente quer jogar. A gente preparou para jogar. Competir é importante. Então, voltando para a tua questão, é uma vaga só e analisando o modelo, a gente vê algumas equipes bem preparadas. Então, vamos lá. Nós temos Decisão Sertânia, está investindo muito bem. Nós temos o Afogados, que tem lá Pedro Manta, né? Sim. Que dispensa comentários. Nós temos o nosso adversário, que vai ter essa questão da estreia, né? Que é o Torres. E Sim. aí você tem nomes como Jefferson Maranhão, aquele pessoal do Santa, Renatinho, Tiago Costa, Caça-Rato. É quase, eu brinco muito com o Osman, que é quase um Santa Cruz B, né? O Branquinho. E tem um treinador que eu já trabalhei, que eu conheço, que é o Jamerson, um treinador da nova geração que tá vindo aí com bons trabalhos. Temos nós também, né? Com a base do Retrô, com a nossa base, com a nossa comissão, que já foi campeão dessa competição. E o Veracruz não, pesada do não Veracruz. É fazendo o corpo presente, mas o Veracruz é o maior campeão dessa competição. Vamos em busca do Penta. E também temos o Vitória. Não Sim. tem o que falar. A gente pode falar do quê? A gente pode falar que o Vitória também está investindo. É um time que está com suporte, né? É um time que pegou uma tabela, digamos assim, mais aberta, né? Um time que não vai viajar tanto. Se você ver, a gente vai fazer 3 viagens pro Sertão. O Vitória não vai fazer nenhuma. Para vocês, Hermínio, pesa muito esse lado da tabela? Ou então o quente da hora da decisão de receber essa notícia pesou mais e agora tá todo mundo mais frio, mais pé no chão? Vamos ser sinceros. Jogar, a gente joga em qualquer lugar. Pro nosso time, pela estrutura que a gente tem, pelo nosso time técnico que temos, o melhor é jogar em campo bom. Então a gente vai para Afogados, a gente sabe que tem um deslocamento.
Sim. mas joga aqui e joga lá. Por quê? Porque o campo é bom. Então, essa questão do gramado, independente de onde seja, vai acontecer, tá entendendo? Então, a gente joga aqui como joga lá. Agora, óbvio que você fazer uma viagem de 4 horas Desgastante, né? é desgastante. E, principalmente, e aí você tem que ter atenção a esse modelo e a tabela, é o seguinte. Quando o campeonato andar, se você observar, a gente vai viajar no domingo para Sertânia e volta para jogar aqui na quarta e viaja novamente. Então isso aí não é legal na questão da recuperação, Do de atleta. fazer ajustes no treino, porque a gente não vai ter tanto tempo. E também tem outro ponto que a gente não está observando, que vai começar a observar no decorrer do campeonato. Então, você pegar um Centro Limoeirense hoje, lá no José Vareda. Hoje, campeonato começando, o centro é um. Estou dando um exemplo, o centro, o Atlético Pernambucano, a estreia do Vitória Atlético Pernambucano. Você vai pegar o Atlético Pernambucano, é um hoje. A partir do momento que o campeonato anda e estamos lá na 9ª rodada, o Atlético Pernambucano nem cai, nem sobe. Você já está pegando outro Atlético Pernambucano. É um Atlético Pernambucano que não almeja subir, nem tem o risco de queda. Sim. Então isso aí vai influir no desempenho dos atletas, porque você está competindo, precisando do resultado, é diferente e você está mais relaxado. Em algumas circunstâncias pode ser bom, mas em outras acaba baixando o nível de competitividade e aí o cara não vai correr tanto quanto correria para subir ou para não cair. Sim, sim. Então, com o campeonato andando, eu acho que a tabela tende a pesar mais. Não só no quesito viagem, mas tende a pesar mais também no quesito de quem você pega no final. Eu tô pegando o cara que tá disputando comigo no final, vai ser pedreira. Eu tô pegando um cara que nem cai nem sobe, então vai ser, tipo, um jogo mais amistoso. Mais tranquilo, né? Exatamente. Sim, sim. E foi muito bem falado, porque só vai saber o quão difícil é no final, né? Às vezes o final da tabela pode proporcionar um confronto direto pela liderança, como às vezes pode proporcionar um confronto, nem aí, ninguém nem sobe nem cai mais. Até porque equipes, como eu falei, Sertânia e Afogados, eles vão viajar sempre. Exato. Tá entendendo? Então, você vai ver eles brigando lá em cima. Então, essa questão de tabela de viagem não vai fazer essa questão de, tipo, você dizer assim, viajou, ganhou, viajou, perdeu. Tá entendendo? Não tem muito isso. Porque eles vão viajar o tempo todo e vão estar brigando o tempo todo. Sim. Mas a questão de realmente o campeonato andando é que a gente vai dizer, ó. Pegar o Atlético agora é uma coisa, pegar o Torres na estreia é uma coisa. Pegar o Torres no decorrer é outra. Então é uma coisa que você não pode controlar. Sim. Tá entendendo? Já aproveitando, como a gente já falou do Torres, o Veracruz fez um jogo amistoso com o Torres, terminou 1-0 para a equipe do Torres, a gente estava falando aqui em off, e é o adversário direto. O Emílio até falou que ia ter outro jogo, né? Mas como descobriu que iam jogar junto, deixa esse jogo pra lá, né? Acho que na segunda semana de preparação a gente fez esse primeiro amistoso, né? Então foi o primeiro amistoso com a equipe do campeonato, uma equipe, digamos assim, que ia dar um parâmetro pra gente. Mas era um momento diferente da nossa preparação. Era o momento inicial da nossa preparação. Um momento que a gente estava também avaliando muito atleta. Sim. Tá entendendo? Tanto fisicamente como tecnicamente. Vendo alguns ajustes da equipe. Então, aconteceu esse resultado. Teríamos a volta, que seria 1 ou 2 semanas depois. Só que aí saiu a tabela. Então, não fazia sentido a gente fazer esse jogo de volta, digamos assim. Esse outro amistoso, né? Num momento mais elaborado na nossa preparação, onde a gente estaria melhor. Um time praticamente definido, né? Taticamente. Só que acabou de calhar que esse é o jogo inicial. Então, a gente preferiu tirar esse amistoso. Fizemos amistoso com outra equipe do campeonato, que é o Ibis. Sim. E aí a gente saiu vencedor desse amistoso, mas é aquela coisa, né? Treino é treino, jogo é jogo, é amistoso, 3 pontos é 3 pontos. Então, exato. Isso vai servir de um parâmetro para a preparação, mas não para o campeonato. O campeonato vai começar sábado e temos certeza que os caras vão vir com as facas no dente, como nós também vamos, né? Então, é isso. Vamos pro jogo, vamos dar o melhor e, se Deus quiser, sair com o resultado. Também se falava que ia ter um amistoso contra o Queimados, né? Ou era contra o Queimadense. Não acabou não tendo, não foi? Não tendo até por questão de logística, né? Então era um amistoso meio distante que a gente queria fazer um amistoso fora. Sim. Todos os nossos amistosos foram dentro do CT, mas é como eu te falei, a gente precisa, com o time técnico que tem, com a preparação que a gente teve, com todo o aparato que a gente tem,
a gente precisa pegar campo bom. Sim. Então, é muito mais preferível que a gente treine onde a gente vai praticamente jogar. Então, não vai Na qualidade de gramado, né? Exatamente. Quando a gente vai pegar uma Arena Pernambuco, a gente vai pegar uma Arruda, a gente vai pegar, por exemplo, o Vianão, lá em Afogados, a gente Sim. sabe que são gramados espetaculares. A nível de Pernambuco, óbvio, né? Não é Europa, mas assim, a nível de Pernambuco. É o que tem, é o melhor que tem, A né? gente vai encarar gramados nessa competição mesmo e não são tão bons. E aí a gente vai ter que mudar um pouco. O estilo de jogo, né? Exatamente, vai desfavorecer um pouco, mas a gente vai ter que se superar. E, contrapartida, quando a gente pegar nesse tipo de terreno que a gente está acostumado a impor nosso tipo de jogo, impor nossa metodologia, impor nossa técnica, tenho certeza que vamos nos sobressair. Eu queria saber do Hermínio também, o que ele achou desses amistosos que teve, tanto o amistoso contra o Torres, contra o Ibis, se gostou da performance dos atletas, se dá para se trabalhar mais, como a gente já falou aqui outras vezes, treino é treino, jogo é jogo, mas assim, foi de boa praxe, de bom conhecimento desses jogos, Hermínio? Então, o primeiro foi, como eu te falei, foi um teste, a gente tava vendo muita coisa ainda, tava aprimorando muita coisa, mas a gente já conseguiu ver coisas positivas. Sim. Eu acho que contra o jogo do Ibis, eu acho que a gente viu muito mais. Então, a gente ficou feliz, nós ficamos felizes como comissão, como equipe, de ver a dedicação dos atletas, de ver como eles performaram bem no jogo do Ibis e a gente espera daí para cima o decorrer do campeonato. Tenho certeza que vai ser uma performance que vai se repetir. Você vai ter a oportunidade de ver o Veracruz em campo e vai atestar do que eu estou falando, tá? E é um time técnico que vai propor jogo, que vai para cima, que vai buscar o resultado. Essa vai ser, o Hermínio tá falando, essa vai ser uma característica do Lula, do time do Lula, um time mais aguerrido, para cima. O Adriano, só falando uma vez, caso você queira filar, o Adriano disse que a característica dele é a característica que o jogo propõe. Se for para ser mais retranqueiro, ele se for para atacar mais, ele ataca. O Lula, como você já trabalha próximo dele, o Luiz Carlos, tem uma característica mais específica de atacar mais, de manter mais a posse de bola? Ou vocês também vão dar essa desculpa de que é a característica que o jogo pedir? O jogo é o mestre de todos. Tá bom, tá bom. Não, mas conhecendo o trabalho de Lula, quem conhece Lula sabe que é um treinador que gosta de jogar para frente. Um treinador que prioriza o ataque, né? Que vai querer que o time crie chance, que o time domine o adversário, que vai tentar o tempo todo o resultado, tá entendendo? E mesmo com o resultado ainda vai estar atacando. Buscando mais, né? Exatamente. É um time, se você pegar os campeonatos e ver como é que ele subiu, é sempre isso. O artilheiro geralmente tá no time dele, o time geralmente é o que faz mais gols. Então é uma metodologia de buscar o ataque. Então, isso aí o torcedor do Galo pode ter certeza que vamos estar sempre buscando um ataque e tentando impor nosso modelo de jogo, que é jogar para frente. Sim, o Galo do Maestro também, o Veracruz, ele tem essa característica muito forte, que é a revelação e o uso de atletas daqui da base, né, do Centro da Vitória, algumas vezes algum atleta que passou na Liga, ou de alguma peneira do Veracruz, do campeonato. A gente pode esperar, mais uma vez, estava falando em off, que tem esses atletas, mas que podem ser utilizados ou não, né? Mas, só passando para o amigo torcedor, a gente pode esperar mais uma vez o Veracruz com essa característica, que é revelar atleta daqui da cidade, né? Então, não só da cidade, né? O Veracruz ele tem um trabalho de captação, né, com o seu presidente, e a gente brinca, né, o olheiro, né? Não tem como se esconder de Fernando, não tem como mostrar a qualidade ou não mostrar a qualidade e enganar ele. Então a gente tem aí, por exemplo, o Mansu, que já é um cara que vem há muito tempo com a gente, da base, né? Tem o Adonis também, que é um menino que disputou 3 campeonatos já com a gente, e também veio da base do Veracruz. Nós temos outros, por exemplo, temos o Gustavo, que é da nossa base, temos o Felipe, que é da nossa base. São atletas que não estão só compondo o grupo, estão à disposição, estão sendo utilizados, foram utilizados nos amistosos, e estão preparados para entrar. E tem outros meninos mais novos, que é o caso do Vitinho, que é o caso do Luquinhas, que são meninos mais novos que estão ali ganhando cancha, se preparando para futuramente, quem sabe, aparecer no cenário pernambucano. A gente falando muito até... Eu tô usando muito essa passagem de entrevista, já que foi recente com o Vitória, mas se eu estiver incomodando o Hermínio, não, de forma alguma. por favor, fica à vontade.
A gente até perguntou pro próprio Adriano como se dava essa passagem tanto do jogador novo do Vitória, e ele disse que pelo menos dentro do Vitória é muito bom porque o atleta mais experiente começa a passar algumas informações para o mais novo, que no decorrer da partida, no decorrer do campeonato, ele começa a ganhar essa manha, né? Esse esquema do futebol, essa malícia da coisa. E eu queria saber do Hermínio se ele vê se isso acontece também no Veracruz, os mais velhos puxam assim o mais novo, ó, faz isso, cai naquele lugar ali, fica no chão. Isso quer dizer, eu acho que isso não é Veracruz, né? Eu acho que isso é futebol. O futebol em si, você precisa dessa mescla de experiência. É porque até em time grande a gente vê essa disparidade. Um tempo atrás saiu notícia do esporte que a garotada da base não podia nem mesmo almoçar com os profissionais. Eu acho que isso aí não posso julgar o passado. Vai lá por eles, né? Exatamente, eu acho que isso aí é um erro, não existe isso, né? Então, você tá lá no ambiente do retrô, você vê que é uma coisa mais integrada. E geralmente hoje as equipes elas tentam espelhar. Então, se eu tenho uma metodologia de jogo no profissional, eu tenho que empregar ela na base. E principalmente no time mais próximo, que é o sub-20, ou se a sua equipe tiver um sub-23, ele tem que espelhar o profissional. Então, o profissional joga dessa forma, minha base joga da mesma forma, para caso eu precise recorrer à base, o cara já está preparado. Agora, óbvio que essa passagem leva um pouco de tempo. Leva um pouco também de paciência, porque o atleta que é novo, ele vai dar um jogo muito bom e ao mesmo tempo, na semana seguinte, ele vai dar um jogo muito ruim. Sim. Que é a oscilação normal, porque o cara tá aprendendo e muitas vezes está ganhando a sua própria personalidade, digamos assim. Porque uma coisa é o cara tarimbado, errar um passe e saber que no próximo ele vai acertar. E um menino que vai errar um passe com um estádio cheio, já vai pensar 2, 3 vezes no próximo passe. Então, isso aí faz com que ele tenda a errar mais. Então, é normal que você tenha que ter essa paciência, essa calma e ter alguém do lado para dizer: fulano, dá uma segurada, fulano, dá em mim, tá errando muito, vem comigo. E puxar esse garoto para estar no nível dos outros. Sim, sim. Hermínio, falando sobre a Série A2 mais uma vez, a Série A2, que eu vou usar as palavras do Luciano Santos, que o Osman aqui proferiu também, apenas com acesso chega a ser cruel. Mas eu queria saber do Hermínio se ele acha justo apenas o campeão subir de divisão e cair em 2, ou acho que cai em 2, 3, cai em 2. Se ele acha justo isso, ou então, usando as palavras do Adriano, tendo uma vaga e tendo o Veracruz, a vaga sendo do Veracruz, o resto não importa. Então, analisando o cenário, tava acontecendo, a gente não pode ser bobo, né, digamos assim, a gente tá vendo que a Copa do Nordeste cresceu, outros campeonatos também estavam acabando e engolindo, digamos assim, o Pernambucano. O Pernambucano estava ficando perdido e estava sendo até danoso o campeonato, que você ia ter uma final muito longe, então todo mundo quer disputar o Pernambucano, quer aparecer, né, para o cenário nacional a partir do Pernambucano. Então acho que é um momento de adequação da federação e provavelmente ano que vem já mude essa questão de ser uma vaga. Óbvio que por ser uma vaga vai acontecer aquilo que eu te falei mais cedo, que é o quê? Muito time, nem cai nem sobe, prejudica o campeonato. Exato, no decorrer da tabela, exatamente, né? Porque você pega um cara que não quer nada com a vida, digamos assim, e pega o cara que vai dar a vida para não perder. Então é muito diferente. Mexe muito com a questão técnica do campeonato, a disputa do campeonato. Então não é saudável você ter só uma vaga, digamos assim. Porque o cara, muitas vezes, está disputando 2, o cara que está em terceiro já está largando também. Então, não é legal. Não sobe, não cai. Não faz sentido, tá entendendo? Então, a gente sabe que é um momento de adequação e espera que realmente se adeque para que aumente as vagas e que também seja um calendário espaçado, onde você possa ver a primeira divisão, ver a segunda divisão e ver a terceira divisão e, quem sabe, trabalhar na primeira, segunda e terceira. Para quem só tem um mercado em Pernambuco, é muito importante para você conseguir trabalhar o ano todo. Tá entendendo? Então, eu acho que é um momento de adequação e eu espero que após a adequação nós tenhamos um maior número de vagas, principalmente subindo da segunda para a primeira e também subindo da terceira para a segunda, porque vai ter, quanto mais vaga, mais competitividade. Sim. Você vai ter menos, digamos, pato morto na competição. Já que o Hermínio também tem essa história muito grande no futebol de Pernambuco, essas passagens, eu, como lado da imprensa, já vi muito amigo da imprensa dizer
que não deveria haver uma terceira divisão, porque a segunda não presta, imagina uma terceira. Eu queria saber do Hermínio como o futebol se gostou tanto da formatação dessa terceira divisão, que é por grupos regionais, como era a antiga segunda, e se gostou da existência dessa terceira divisão. Cara, eu vou falar como pessoa que participou a vida toda, praticamente, do futebol, né? Sim, Não sim. minha vida toda, mas a vida toda trabalhando no futebol dessa. A vida profissional, né? Exatamente. Eu já vi coisas absurdas demais nessa segunda divisão. Eu acho que era importante valorizar o futebol da segunda divisão, porque se você pegar hoje, temos clubes muito importantes. Então a gente tava falando aí do Veracruz, que sempre figura Sim. na primeira divisão. A gente tá falando do Vitória, que tem história na primeira divisão. A gente tá falando de um Afogados que tirou o Atlético Mineiro de uma Copa do Brasil. Então a gente tá falando de times que têm história, que tem lastro na competição. E acaba tendo que jogar com times que vão tomar WO, que não vão ter médico para o jogo começar na hora. Muitos times que se formaram com elencos de bairro, não foi só para não perder a vaga. Só para não perder a vaga. Botou o time porque se não botasse ia ser multado. Então, esse tipo de coisa acaba afastando, tá entendendo? Então, você selecionando melhor, acaba tendo um campeonato melhor, porque você for olhar, por exemplo, no Ceará, na Paraíba, a segunda divisão é valorizada. Sim. Principalmente no Ceará, tá entendendo? A gente tem, por exemplo, a Fares Lopes, que é uma Copa, como era a Copa Pernambuco que tem aqui, e vale uma vaga para a Copa do Brasil. Então, é uma coisa que, tipo, competitividade a 1000. Então, quanto mais competitividade, mais oportunidade de trabalho para a gente, que é da comissão, mais oportunidade de trabalho para os atletas, para aquele atleta que demora a estourar, que demora a crescer na carreira, digamos assim, que demora a aparecer. Então, quanto mais jogo ele tiver, mais vitrine ele vai ter. Então, para mim, assim, como quem já disputou muito essa competição, eu achei muito benéfico essa lapidação, digamos assim, da competição, esse cuidado que eu espero que a federação tenha com a segunda divisão, porque é um produto novo e vai ser um produto que tem tudo para ser bom, porque os times que caem da primeira já disputam a segunda, então já aumenta o nível de competição e tendo uma organização, uma estruturação, vai deixar um produto bom. Você pode acompanhar o campeonato hoje pelo YouTube da federação, e isso aí é bom pra gente, que a gente tá sendo visto. Exato, facilita, né? Porque antigamente não tinha, só era clubes da primeira divisão, os clubes que enfrentavam os principais da capital, né? Esporte Santa Náutico. E eu lembro o campeonato do ano passado, que teve toda a comitiva, digamos assim, da federação, foi a um jogo, montou todo o equipamento, vamos transmitir, e a transmissão foi 1 hora, com um árbitro e uma equipe em campo, esperou meia hora, mais meia hora, WO, e a transmissão foi isso. Então a gente que se preparou, que se dedicou tudo para aparecer naquele momento, não apareceu. Então é importante sim cuidar do produto. Não só da primeira, como da segunda e como da terceira também. Sim. Porque a gente profissionaliza tudo e fica uma coisa homogênea. E você também tem um campo de trabalho para o ano todo. Eu falei essa semana com o Adriano, eu fiz uma pergunta, ele até me retrucou, que foi dizendo que um estilo de jogo muito ofensivo, muito bonito, usando até de exemplo o Fernando Diniz, do Fluminense, era difícil ser utilizado numa Série A2 até pelo nível técnico dos jogadores ser um pouco abaixo. Ele me retrucou dizendo que o nível técnico dos jogadores não era. E eu queria saber do Hermínio, dentro do Veracruz, esse futebol um pouco mais bonito é difícil, ou vocês já estão vendo que o nível técnico dos jogadores de Série A2 tá maior do que o de costume? Então, como eu te falei, só pelo fato de você ter essa lapidação da segunda divisão, no caso ficaram 12 times, sim, já melhorou bastante o nível do atleta. Então, o cara que tá ficando na segunda não é o cara que tá indo pra terceira, digamos assim. É o cara que joga uma primeira, tranquilo. É o cara que jogou primeira, provavelmente, sim, e que não foi aproveitado para o decorrer. É um cara que, por exemplo, a Série D foi eliminado na Série D e tá vindo pra cá, sim, tá entendendo? É um cara que foi eliminado na Série C, tá em casa, não, vou disputar a segunda. Então é uma coisa que você vai ver um aumento. Agora, óbvio, para aumentar essa técnica, para aumentar essa questão de um time propor, de um time ter a bola, a gente também tem que cuidar da outra parte, que é os campos. Sim. Então a gente vai se deparar com a Arena Pernambuco, com a Arruda, que
Não vinha não, vai jogar, vai ser bom. Vai ser Sim. bom ver o jogo. Porque pra gente também é bom ver o jogo. Tá Porque entendendo? vocês vão mandar na Arena de Pernambuco, né? Não, a gente vai mandar no Arruda. No Arruda. Exato. E, querendo ou não, é um bom gramado, né? Exatamente. Quando chove, é o melhor que tem, Agora, lá quando da você pega capital. outros gramados que não é tão bom, fica realmente difícil de desempenhar bem. Vocês estão treinando no Retrô, um excelente gramado, jogando no Arruda, mas quando for visitar, acredita-se que pode ter essa dificuldade Pode ter essa dificuldade. por um Mas, gramado assim, ruim, né? Hoje, posso te afirmar com certeza, o nível técnico está muito superior a outros anos dessa competição, tá entendendo? A gente já viu muito time de base, muito time, sei lá, até usando uma palavra que não é legal, um pega na rua, tá entendendo? Que isso aí não é legal, Sim. porque acaba baixando o nível, não só da equipe contra da nossa também, digamos assim, porque a gente é tecnicamente superior, faz 1, 2 gols, vamos, relaxa na partida. Não vamos mostrar tudo, vamos dar uma segurada, porque semana que vem tem um jogo importante. Exato. Então é bem isso. Eu acho que o fato de se dividir esses 12 times, com certeza vai aumentar o nível técnico. Você pode comparar com outras edições e você vai ver que a técnica vai estar superior. Eu queria saber do Hermínio também, eu sei que não é a função dele dentro do Veracruz, mas sobre a captação de informação de outros clubes, tanto de jogador e tudo mais, até para preparação. Tá mais fácil, até com o decorrer da tecnologia, com a federação transmitindo todos os jogos. Acho que ano passado transmitiu-se todos os jogos do Campeonato Série A2. Tá mais fácil, tá mais difícil. Ou o Veracruz só tá se preocupando com o primeiro time e depois o outro, feito uma escadinha. Não, acho que a gente acaba vendo o campeonato como um todo. Todo mundo contra todo mundo, a gente tem que estar de olho em todo mundo. Sim. A gente queria muito, por exemplo, ver a estreia do Vitória com o Atlético Pernambucano, porque são adversários que a gente vai pegar, tá entendendo? Mas, como você falou, graças à tecnologia, a gente tem acesso a isso. Então, se for um jogo que for transmitido, a gente vai ter o tape do jogo e a gente vai poder analisar, tá entendendo? Então, não vou te falar que hoje a gente tem braço suficiente para mandar um cara para a Sertânia para observar o Decisão jogando contra o Flamengo do Arco Verde. Sim. Hoje a gente não tem. Eu estaria delirando. Hoje muitos poucos clubes da Série A2 teriam. Mas se passar esse jogo no YouTube, digamos assim, né? Ou em qualquer outra rede, eu não sei onde vai ser transmitido o campeonato, mas eu sei que será. Então a gente vai ter acesso ao jogo. Sim. Então vai ter surpresas. E também a gente até com o professor Luiz Carlos mesmo, o professor Luiz Carlos é muito rodado, então ele acaba conhecendo muito jogador. Então ele conhece muito jogador, por exemplo, que está no Sertânia, muito jogador que está no Afogados. A gente conhece muitos jogadores que estão por aqui do Ibis, que estão no Torres. Então, Sim, hoje sim. meio que não tem muita coisa escondida, digamos assim. A gente conhece os estilos de jogos, o que ele vai tentar empregar, tá entendendo? Então, hoje está mais fácil pelo acesso à tecnologia e também a gente tá jogando sempre contra esses jogadores, a gente conhece. É uma virtude e também uma fraqueza, né? Porque do mesmo jeito que vocês conhecem de muito jogador, o jogador também pode conhecer muito do Veracruz. Exatamente. Né? Por exemplo, a gente vai encarar o Torres. Eu trabalhei com a dupla de zaga do Torres. Que é o Erivelto, que já foi zagueiro aqui do Vitória. E eu encontrei ele em 2016 aqui no Veracruz. Trabalhei com ele. E o Gustavo, que eu trabalhei em 2017 no Veracruz, que subiu com o Retrô, que subiu com o Veracruz também. Então, são pessoas que a gente sabe como é que joga, tá entendendo? Sim. Sabe as virtudes e sabe também as deficiências. Então, isso a gente pode passar para os nossos atletas, tanto no campo como no pré-jogo. Então, informação a gente tem. Agora, abraçar tudo realmente não tem como. Mas a tecnologia está realmente ajudando para que possamos pensar o que aparece. O que aparecer, a gente vai pensar e vai repassar para o grupo. Isso aí não tem erro. Vai acontecer. Hermínio, estamos chegando aqui ao nosso tempo. Nosso bate-papo foi bom. Foi quase meia hora só nos bastidores, né? Conversando um pouquinho. Agora já estamos para ir de 50 minutos de programa. Tempo. Passa rápido, né? E eu queria, assim como eu pedi pro Adriano fazer, eu queria que o Hermínio dissesse pro torcedor do Veracruz o que ele pode esperar do Vera, do Galo, do Moés, nessa Série A2 do Campeonato Pernambucano. Não, nosso torcedor, né? Torcedor do Galo, torcedor do Veracruz, pode esperar um time aguerrido, um time que vai brigar até o fim do campeonato para subir, um time que vai dar a vida e vai honrar a camisa do Veracruz, que vai fazer de tudo para a gente conseguir essa vaga e ver o Verinha novamente na primeira divisão em 2024.
É isso aí. Muito obrigado, Hermínio. Muito obrigado a Eu todo que mundo que nos agradeço. acompanhou. Vamos embora daqui a pouco almoçar, que já estipulou a hora. Mas desculpe mais uma vez por tomar seu tempo aqui, da comissão e tudo mais. E agradecer ao Luiz Carlos por ter liberado você aí na comissão técnica. Daqui a pouco a gente faz um complô, você assume como técnico lá. Bom, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou no Centro Comercial da Vitória e também no nosso canal de YouTube, o Papo de Futebol. A gente vai ficando por aqui e amanhã a gente volta.